Imagina a existência de um falho nos gráficos que te dê uma alta probabilidade de adivinhar a direção do preço. Você o ignoraria? Ou você aproveitaria ao máximo para ficar rico? Pois bem, esse falho existe. E é conhecido como divergências. Segundo os traders profissionais, essa é uma técnica que tem um índice de acertos muito alto, mas em movimentos pequenos, já que o erro é corrigido imediatamente pelo mercado. Tem tanto poder que muitas pessoas não usam as divergências e deixam de operar quando elas sabem que o preço tende a se corrigir, perturbando as estatísticas das outras técnicas de trading. Para detectá-las, só devemos olhar os topos. Teremos um topo mais baixo e o outro topo mais alto. Agora, se olharmos o volume, teremos um topo mais alto e o outro topo mais baixo. Está claro que há uma falha. O preço e o volume não coincidem. Esse erro se deve ao fato que o preço tem um atraso no movimento. O volume nos diz que o preço devia ter baixado abaixo do topo anterior. Entretanto, o preço fechou acima. O que acontece quando aparece esse erro é que o preço rapidamente tenta se corrigir, equilibrando o preço. Nesse caso, o que acontecerá é baixar o preço para tentar coincidir os topos do volume com os topos do preço. Para investir baseado nesses erros devemos colocar o stop na parte mais alta do preço para a técnica funcionar melhor. A projeção dos ganhos devemos colocar no topo anterior. O topo anterior tem tido essa queda, e é essa queda mínima que devemos aguardar. No segundo topo. Para aproveitar ainda mais, devemos ter um conhecimento prévio do mercado. Por exemplo, aqui temos uma tendência de baixa. A identificamos. Porque o preço está fazendo topos cada vez mais baixos. Podemos traçar uma linha de tendência. Lembre-se que quando o preço cai, traçamos a linha de tendência nos topos. E se é uma tendência de alta, traçamos nossa linha embaixo da tendência. Quando o preço se aproxima à linha de tendência, temos a dúvida de se será respeitada, ou se vai rompê-la. Aí olhamos o volume e verificarmos se tem erro. O primeiro topo tem volume alto. E o segundo topo também é alto. Contudo, o volume mostrado é mais baixo. Excelente. Temos detectado um erro. O volume está dizendo que há um atraso no preço. O preço teria que ter caído, mas não aconteceu. Isso nos dá uma grande vantagem, pois podemos prever um movimento de baixa, porque o preço anteriormente tem sido rejeitado na linha de tendência. Além disso, o volume nos diz que o preço é caro demais, que tem um erro e que o preço tem que se corrigir na baixa. Colocaremos o stop acima. Por se o preço rompe a linha de tendência, já não é interessante estar dentro do mercado, pois teremos perdido a vantagem da divergência. E para pegar os ganhos, vamos medir a distância do topo anterior e vamos projetá-la no segundo topo. Desse modo, vamos saber se o preço já teve uma queda desse tamanho no passado, ou se foi feito no passado. Tem boas probabilidades de fazê-lo novamente. Aqui temos uma tendência de alta, onde devemos desenhar a nossa linha de tendência, abaixo do gráfico ou acima. Nas tendências altistas, colocaremos a linha de tendência abaixo. E agora vemos que o preço se aproxima à nossa linha de tendência. A pergunta seria, se o preço respeitará ou romperá. É aqui onde usamos o volume. A primeira sinal que detectamos é que os topos do preço estão em queda. Mas se olharmos o volume, vemos que os topos estão subindo. Há uma clara divergência. O volume aqui nos diz que o preço caiu mais do que deveria, pois o segundo topo do preço devia ser mais alto do que o anterior. Diante disso, o preço tentará corrigir, e temos a tendência a nosso favor. Além disso, o volume nos mostra que o preço mudou, e que tem altas probabilidades de mudar para cima, e temos outro fator a adicionar para aumentar ainda mais as nossas probabilidades, e é buscar uma vela martelo ou um engolfo. Esse padrão confirmará a nossa entrada no melhor momento, onde o preço deverá ter uma reversão. Aqui podemos ver o martelo. Essa seria a nossa entrada. O stop o colocamos abaixo da nossa linha de tendência. E os nossos ganhos o colocaremos no topo anterior, como projetado em relação à nossa entrada. Agora podemos ver como o preço se dispara até chegar no nosso stop profit. Vamos fazer um pequeno exercício. Me diga se tem aqui uma divergência. Vou te dar uns segundos. A resposta é não. Para entendê-lo com facilidade, o que faremos é unir os dois topos do preço e os dois topos do volume. Se olhamos bem, as duas linhas apontam para baixo, ou seja, que não tem divergência. Então não temos vantagem para operar. E aqui há uma divergência.
Para constatar, vamos unir os dois topos do preço com os dois topos do volume. Vemos que a linha dos topos do preço está subindo, mas a linha do volume está descendo. Tem um erro claro. Sempre obedeceremos ao volume. Se o volume diz que o preço deveria ter caído, significa que o preço vai se corrigir e o fará baixando. Por último, e aqui há uma divergência. Traçamos as linhas e podemos ver que, efetivamente, há uma divergência. E como a linha do volume está subindo, significa que o preço tem que corrigir e subir. Se você ainda está começando e está confuso, deve ver este vídeo várias vezes e aprenderá a detectar esses erros sozinho, de forma inconsciente. Vejamos outro exemplo. Temos uma clara tendência, e o preço está chegando a uma resistência. Aqui a maioria dos investidores se pergunta se a resistência será rompida, ou se o preço baterá nela e voltará. De novo olharemos o volume e localizamos os dois últimos topos. Aí te pergunto: tem divergência? A resposta é que sim. Se unimos os dois topos do preço, podemos ver que as linhas não coincidem. Nós obedeceremos ao volume. Se o volume nos diz que o preço tinha que ser mais baixo que o topo anterior, devemos aguardar que o preço corrija e desabe para compensar o desajuste. Qual será a distância da descida? Para ter certeza, compararemos a queda do topo anterior e faremos a projeção do take profit. Nosso stop será acima da resistência. Parece ser a zona mais segura. E se o preço rompe a resistência, sairemos rapidamente. E por último, identificamos se temos um padrão de velas. Nesse caso temos um padrão de engolfo. Um martelo invertido também é válido. Nos basearemos só nesses dois padrões de velas, pois eles sozinhos têm uma alta probabilidade de acerto, segundo a literatura. Uma vez a vela feche, realizamos a nossa operação. Sairmos do mercado com ganhos. E logo o preço rompe a resistência. Se tivéssemos buscado um ganho maior, tivéssemos perdido dinheiro. Mas como buscamos uma meta pequena, onde o preço fez anteriormente com facilidade, em condições parecidas, teremos altas probabilidades de prever esse movimento pequeno, tal como dizem os analistas técnicos. Lembra sempre de buscar as divergências em zonas como linhas de tendência ou suportes e resistências, que é onde tem altas probabilidades de que o preço faça pequenos movimentos, dos quais, cá numa boa divergência, poderemos aproveitar. E ter paciência é uma boa técnica, mas pode ser difícil se você está começando. A grande vantagem é que podem ser usadas em qualquer mercado. E tempo gráfico. Me diga onde está a divergência. No gráfico A ou no gráfico B.